Seja muito bem-vindo a mais um programa Conectando Propósitos. Eu sou a Verusa Anjos. Estamos aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. Eu estou com uma convidada super especial hoje, uma terapeuta. Vamos bater um papo muito interessante sobre paternidade. Fica aqui com a gente que a gente já volta. Vamos para um breve comercial e já a gente já volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Estamos de volta aqui no Conectando Propósitos. Olha só, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no canal da D3, curta esse vídeo, comenta e aproveita e compartilha, porque o que a gente vai viver aqui hoje vai ser muito especial e eu tenho certeza que vai ser transformador. Eu estou aqui com a Elaine, uma terapeuta, mentora, que tem uma história incrível com a paternidade, né, de superação, de ressignificação. Elaine, seja muito bem-vinda. Obrigada, Verusa. Obrigada, pessoal. Eu sou Elaine Oliveira, conhecida como Elaine Torch. Torch é o significado do meu nome e simboliza o que eu vivo dentro da terapia. Eu sou terapeuta e mentora e especializada na parte familiar. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Elaine, para a gente começar esse papo, né, a paternidade ela é algo que tem atingido tantas pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que tem esse lado aí da paternidade aí afetada, né? Eu sei que você tem uma história muito interessante, muito marcante, inclusive, né? Sofrida, mas que superou e que hoje vive uma nova história. Eu queria que você trouxesse um pouquinho como foi essa sua história da paternidade, como foi o seu relacionamento com o seu pai na sua infância. A história da minha vida, ela tem vários ciclos, né? Mas a primeira fase foi quando a paternidade, para mim, meu pai era como um herói. Ele era trabalhador, ele era faxineiro de uma empresa de construção civil, um bom pai, uma pessoa, como eu falei, trabalhadora, tinha um bom coração. Depois de alguns anos, né, o relacionamento do meu pai e da minha mãe acabou acontecendo um divórcio. E aí, nessa segunda fase, que foi quando eu senti a ausência paterna, né, esse abandono, onde a minha mãe acabou levando meu irmão para construir uma nova história com uma outra pessoa. O meu pai, ele acabou construindo uma nova história também com uma outra pessoa, outra família. E eu acabei ficando com uma tia. E nesse processo... Eu lembro que teve algo nesse sentido de que você tinha ficado dentro de casa primeiro, até antes dessa tia ficar, sim. né? Queria que você trouxesse um pouquinho disso para as pessoas, para que elas Nessa entendessem. transição, né, que minha mãe acabou indo embora e meu pai ficando, ele ficou uma fase, poucos meses, né, ainda sem uma família. Eu fiquei um tempo com ele e depois desse tempo ele acabou indo, porque eram casas uma do lado da outra, né, então a casa do meio seria a casa que meu pai e minha mãe viviam e eu também, da minha infância, a casa do lado das minhas tias, né, e a do outro que era dessa vizinha que acabou se tornando a esposa dele. E eu acabei ficando alguns meses dentro dessa casa, sozinha. Por um tempo teve uma prima, mas depois ela foi embora. E foi um processo muito doloroso de sentir desprotegida, sentir abandonada, sentir não pertencente. Eu entrei assim no estado de depressão muito profundo. Nessa adolescência eu também... Você tinha quantos anos quando isso aconteceu, quando seus pais se separaram? Eu estava com 12 anos. E esse processo, né, de ficar sozinha, eu comecei a tomar muitos remédios para dormir, às vezes, cheguei a dormir 24 horas. Por mais que eu tinha a minha tia do lado, que às vezes ela tentava, da forma dela, cuidar, todo o processo de ver, né, perder a mãe e o pai ao mesmo tempo, de uma forma tão profunda, isso me atingiu a ponto de ter uma depressão muito profunda. Eu parei de estudar, eu não conseguia mais ir para a escola, eu não conseguia mais me alimentar, foi muito profundo, eu tentei suicídio. Foi uma fase bem conturbada, né? E dentro desse processo, ainda vendo meu pai com outra família, vendo aquela falta que existia, né? Tanto da ausência dele, mas também da falta de cuidado, tanto financeiro quanto emocional. Ele, quando me via, ele me xingava muitas vezes. Foi assim um processo muito doloroso. E foi algo da noite pro dia, né, Elaine? Porque você tinha uma família, né? Você tinha o seu pai, a sua mãe ali, eles se separaram. Você tinha seu pai dentro de casa depois da saída de sua mãe e de repente você já não tinha o herói, já não estava ali presente
e isso eu acredito que começou a te machucar, né? Isso, eu entrei, acho que numa fase de rebeldia, sabe? De querer brigar, eu acho que querer me defender, né? De tudo que eu estava vivendo ali, eu não estava conseguindo assimilar. Primeiro que eu era uma criança, né? Eu tive que aprender também a me virar sozinha, eu acho que isso foi um dos desafios. Sem contar que meu pai, ele fingia que não me conhecia muitas vezes, então eu morava na rua, todo mundo nos conhecia, né? E muitas vezes eu passava por ele, ele fingia que não me via. Teve uma situação no ônibus que eu chorei muito quando eu saí de lá, porque ele estava no mesmo ônibus, né? Todo mundo chegava normalmente no mesmo horário do trabalho, então todos estavam indo para o mesmo lugar. E ele entrou no ônibus e fingiu que eu não existia lá, e eu era criança, né? E isso para mim me atingiu muito. Sem contar que eu me tornei um Carlão na vida adulta, né? Por conta de sentir que eu não tinha o direito de ser mulher. Sim. Eu pensava, nossa, ele como homem, ele arranjou outra família, ele saiu, ele foi ter a vida, e eu como uma menininha aqui. E aí foram, assim, várias consequências ali. Sua identidade foi afetada, né? Muito, Totalmente. muito. Eu perdi realmente a vontade de viver. Eu desenhava muito bem e eu parei de desenhar. Era algo que todo mundo achava que ia ser estilista. E até hoje, para falar a verdade, hoje eu desenho, eu me contento com a minha filha, mas eu parei de desenhar. Foi algo assim que por muito tempo saiu. A questão de estudar também, eu não conseguia mais ir para a escola. Eu vim terminar os estudos com 21 anos. Porque eu fui fazer depois que eu já tinha passado, porque eu tinha que trabalhar, né? Meu contexto foi de ter que me virar desde muito cedo. E esse contexto, claro, que afetou, como eu falei, a identidade. Eu tive muita raiva, muito ódio. Isso afetava também os meus familiares também, né? Que seriam as minhas tias, primos, né? Que de alguma forma estavam ali presentes, tentando me apoiar nessa fase. Passei por psicólogo, psiquiatra, conselho tutelar tentou me ajudar nesse tempo, porque como eu parei de estudar, mas eu realmente foi um processo. A única coisa que eu tinha vontade realmente de ir era para a igreja, só. Era o único lugar que me dava um pouco de alívio. Mas ainda assim não era o ideal, né? Eu sentia mesmo essa ausência paterna e materna ali naquele tempo. E como você falou sobre a questão da raiva, né? Fala um pouquinho mais, assim, o que é que você sentia, como é que você transferia isso, né, para o seu dia a dia, como era essa questão da raiva? A raiva, ela foi, assim, não só na minha área como relacional, mas foi algo que foi colocando tanto no meu corpo, que aí começou a ter vários problemas de saúde por conta disso, por conta da raiva, muitos problemas musculares, isso foi me acarretando, muitos problemas de relacionamento, porque quando eu tinha alguém, uma figura de autoridade, eu não conseguia lidar, então normalmente batia de frente com chefes, com pessoas que tinham de alguma forma ali uma figura masculina, né, uma figura paterna. A questão também de pensar que um dia eu nunca querer me relacionar, de ter um relacionamento, porque eu via homem como abusador, né? Por conta dessa ferida mesmo. E o meu ódio com Deus, porque isso refletiu no meu relacionamento com Deus. Eu comecei a odiar Deus de uma maneira, assim, muito profunda. Então eu não conseguia, por mais que eu entendia e eu senti o amor de Deus, eu não conseguia me relacionar e me entregar perfeitamente para Deus, porque eu não conseguia ser plena, porque existia essa raiva, essa mágoa de Deus, de falar assim, como que você me deixou nessa situação? Como que você me abandonou? Eu acho super bacana a gente tocar nesse assunto, né? Porque eu vejo que é uma arma, assim, que existe muito quando a paternidade afeta o relacionamento com Deus, né? A gente vai ir para um comercial aqui, a gente vai voltar nesse tema, porque esse ponto aí eu acho que é transformador. Gente, a gente vai para um comercial, já a gente volta, fica aí.
Estamos de volta. A gente estava aqui falando sobre esse processo da paternidade, quando isso afetou o seu relacionamento com Deus, né? Eu sei que isso afeta muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que vivem esse cenário, e eu queria que você trouxesse isso pra gente aqui, né? A paternidade ferida, ela reflete não só quando a gente tem ódio ou raiva dos nossos pais, mas também até quando a gente tem os nossos pais ali presentes, que pode acontecer uma ausência. Quando a gente é criança, nós não filtramos aquilo que a gente vai recebendo. E pode ser que uma criança, às vezes o pai foi trabalhar, essa criança naquele momento se sentiu abandonada. Isso pode, lá na frente ela está programada para sentir essa ausência, isso reflete no relacionamento com Deus. Então, trazer hoje para falar sobre paternidade, eu quero falar que qualquer pessoa pode estar vivendo essa ferida de paternidade. Não somente eu que vivi essa parte, né, de abandono, uma coisa mais drástica, que realmente foi uma orfandade ali, mas também às vezes com o pai e a mãe presente em casa. Para mim, como mulher, isso refletiu em Deus em todos os aspectos. Quando a gente não consegue estar no lugar de filha, nós não conseguimos estar em lugar nenhum no mundo. Esse é o nosso primeiro lugar. E como mulher, isso afetou nos meus relacionamentos com os meus filhos também. Eu vou falar um pouquinho de como que aconteceu para eu conseguir superar isso, né, dessa parte da orfandade. Eu tive uma experiência, né, um processo que aconteceu, eu estava descendo para a serra, né, porque a minha mãe mora no litoral norte, minha mãe de criação. E quando eu estava nesse caminho, o carro que eu estava, ele girou 3 vezes, quase caiu serra abaixo. E naquele momento eu não tive medo de morrer. E aquela situação me assustou. E quando eu voltei para casa, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu te odeio. Eu abri meu coração, eu reconheci. Eu reconheço que eu te odeio, que eu tenho mágoa, que eu tenho essa dor da paternidade, mas eu vi que eu não tenho nem medo de morrer mais. Então isso está num ponto que ou eu vivo de verdade ou eu morro de verdade. E dali em diante eu falei, Deus, independente se eu te odeio, que eu não te conheço, eu quero que você se apresente para mim. E eu saí de tudo. Que transformador, né? É porque as pessoas têm muito problema, às vezes, de abrir o coração, de trazer a sinceridade do que está ali dentro, né, para fora, tem medo de falar algumas coisas para Deus. E é isso que transforma, né? Esse reconhecer que esse lugar de dor, né? E a raiva, ela é uma defesa. Quando a gente sente, né, dor, o nosso cérebro, ele quer de alguma forma criar ali defesas para você não sentir. Sim. Então a raiva para mim era dizer assim, eu prefiro sentir ódio do que sentir a falta de um pai. Sim. Eu prefiro sentir ódio e raiva do que sentir essa ausência paterna. E desse processo eu comecei a olhar, né? Ali foi um processo com Deus também, mas eu já tinha passado por vários tipos de terapia e Deus foi se apresentando ali para mim, o amor dele. E eu ia nas minhas memórias de infância, essas mesmas memórias que eu tinha abandonada na casa. Eu não conseguia ficar sozinha em casa, assim, para você ter noção que quando eu entrava em estado de pânico. Meu coração acelerava, eu sentia falta de ar, eu ficava num estado e dentro desse processo eu já estava com filhos, né? Então eu pensava, e agora? Quando eles iam, né, ficar com o pai deles, eu pensava, e agora? Eu tô sozinha em casa, e eu ficava desesperada. Então eu comecei nesse tempo pedir para Deus para ele trazer as feridas, né? E eu ia nas memórias, como eu já conhecia um pouco de MDR, algumas outras coisas. Então o processo de cura, ele começou porque eu também já tinha passado por muita coisa e eu precisava de algo que realmente trouxesse solução. E eu acho bacana você falar sobre isso, sobre essa questão do processo de cura, né? Porque as pessoas, às vezes, elas viveram algo nesse sentido, mas elas se fecham e elas não buscam a cura, né? Então, viveu uma paternidade ali, um processo de paternidade ferida, né? E as pessoas se fecham, não querem tocar naquilo, não querem mexer, e isso acarreta muitas outras áreas da vida, né, Elaine? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu sei que é doloroso e cada um tem um tempo, então você de casa tenha paciência com o seu processo. Eu acredito que para curar essa parte de paternidade, primeiro você vai ter que ter muito amor por você e muito amor de Deus para você conseguir entrar. Porque eu sei que são passos e passos, até hoje eu vivo essas transformações também na paternidade. Hoje eu já me vejo como filha, mas é um processo que vão ser passo a passo. Eu dou exemplo meu, que eu comecei arrumando minha cama, parece que é uma coisa tão pequena, né? Mas foi isso que me ajudou a sair da depressão e poder... eu pegava às vezes 30 minutos de uma pregação falando sobre paternidade. Às vezes eu escutava alguém, naquele tempo não tinha tanto quanto hoje, depois da pandemia, essa parte digital, então, que estava entrando a pandemia quando isso aconteceu. Mas eu peguei aquele momento, eu saí das redes sociais, saí de tudo e foquei em entender o que Deus fala sobre paternidade, o que Ele diz sobre mim. E mesmo que aquelas palavras não fizessem tanto sentido naquele tempo, eu sabia que a palavra de Deus ela tinha algum poder. Tanto que no processo eu falava, Cristo vive em mim, então eu vou viver.
Eu falava todo o tempo isso, mesmo não tendo a força necessária para sair desse processo. Então, primeiro, eu comecei a cuidar da minha casa, uma coisa pequena, lavar minha louça. E nesse tempo eu conversava com Deus, falava, Deus, estou com muita raiva hoje, estou muito magoada. E depois eu fui entrando nessa parte de ir nessas memórias, como eu falei. Mas você de casa, como eu falei, comece, nem que seja hoje você reconhecendo. Eu tenho uma raiva, eu tenho uma mágoa em relação a essa paternidade e a gente não consegue perdoar se a gente não consegue reconhecer. Não existe perdão sem isso, você precisa reconhecer que doeu sim o que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com a sua história. E lembrando que nossos pais, eles também, por mais que eles são responsáveis por nós, eles também só entregam aquilo que eles receberam. Então hoje, como adulta, eu não tenho mais a visão de criança, que eram culpa deles. Eu vejo que eles só deram aquilo que eles tinham. Eles também viveram abandono, também viveram dores. E eles não conseguiam olhar para mim da forma que hoje eu já consigo olhar para os meus filhos, porque eu tenho essa paternidade, porque eu tenho uma referência hoje. Nós só entregamos aquilo que a gente tem. E isso foi uma coisa que também que te trouxe até para a área da terapia, né, Elaine? Foi. Esse processo que você viveu fez você também começar a querer ajudar outras pessoas, né, nessa E foi caminhada. engraçado, porque como eu estava no bastidor, eu amei essa fase de cuidar de mim, porque é algo que eu nunca tinha vivido, eu nunca pensei que eu podia cuidar de mim mesma, né? E naquele tempo que eu ia fazendo esses processos, algumas pessoas viram transformação em mim e começaram a me perguntar, porque eu fiz formações nessas áreas de terapia, né? Várias, né? Pra mim. E começaram a me pedir para atender. Então eu não escolhi terapia, a terapia me escolheu e desde então, nesses 3 anos, eu tô dentro dessa parte e cada vez fui aprimorando e eu fui vendo quanto mais era essa área familiar, porque eu comecei a atender o pai, a mãe, e quando eu vi eu estava atendendo a família inteira e a transformação deles. Adoro atender adolescentes, que é uma fase que eu sei que foi a fase mais difícil da minha vida, que foi a parte onde eu tive mais crises, porque você está vivendo um processo de começar a questionar aquilo que você recebeu dos seus pais. Aí você pensa, recebeu ausência, abandono, todas essas dores, essa fase vai ser muito difícil. Muito, muito bom aqui que a gente está trazendo, né? Eu acho que ajuda muitas pessoas, como eu falei, eu conheço muita gente que vive isso e entender, né, como você pode ressignificar isso, como você vê uma história de alguém que viveu, isso é muito importante. Gente, a gente vai dar mais um comercial aqui, fica aí com a gente que a gente vai continuar esse papo com a Elaine e eu tenho certeza que vai continuar aí te contribuindo de muita forma positiva. Estamos de volta aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comenta e compartilha aqui. E eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer ao meu patrocinador, a ppn.group. Eu quero te convidar, inclusive, a seguir as redes sociais da PPN,
E se você precisa de um buffet maravilhoso, precisa de algo que possa ajudar nos seus eventos, eu super indico a ppn.group. Gente, a gente estava aqui falando sobre esse processo, né, da paternidade, de como isso te afetou no seu relacionamento com Deus e como as pessoas também precisam se olhar, né? Elaine, eu queria que você trouxesse isso um pouco mais a fundo, como é esse processo de ressignificação, né? Como é que as pessoas podem viver isso? Tem gente que talvez fala assim, não, isso para mim não tem mais como, já passei tantos anos que já não toco mais nesse assunto. Como é que ela pode recuperar isso ainda e viver uma nova história? Hoje eu trabalho a visualização, né, que seriam esses reprocessamentos, né, onde a gente, dentro de sessão, eu acabo que leva a pessoa, ela mesma, né, vai encontrando as memórias, eu guiando ela ali. Eu, inclusive, vou estar fazendo aqui uma visualização bem pequena sobre essa parte de paternidade para o início, né, que seria esse reconhecer, porque muitas vezes a gente acredita hoje como adulto que passou aquela fase, que você não sente nada. Mas quando você fecha os seus olhos e tem aquele processo que você encontra dentro do seu inconsciente, todos os sentidos ali aguçados, você descobre o que realmente você sente em relação à sua paternidade e maternidade. Então é um processo de se aprofundar internamente e visualizar com os olhos da alma. Eu falo que esses olhos do coração, não é só aquilo que você está vendo externamente, é aquilo que está realmente dentro de você. E assim, para quem nunca fez visualização, né, eu já fiz algumas vezes, inclusive eu já fiz uma vez com a Elaine, né, já fiz com outras pessoas, mas eu fiz com a Elaine e foi muito impactante, foi transformador aquilo que eu consegui ver, né, não foi nessa questão de ressignificação nem nada, mas foi de um momento que, né, que você colocou pra gente visualizar ali no Rio e tal. E, nossa, foi uma coisa tão impactante, eu lembro que eu trouxe para você e a gente estava em uma chamada de vídeo e você trouxe ali o que aquilo significava e foi muito, muito especial. Então, a gente vai fazer isso no próximo bloco aqui, mas eu quero que você entregue realmente, como a Elaine falou, é você olhar ali com os olhos do seu coração. Então, se entregue, se permita viver esse processo, porque você vai vivenciar realmente ele, se você permitir, né? Exatamente. E para você que está em casa, não tem um certo e errado na hora que vai visualizar. Porque é sobre a sua história, é algo pessoal. Então, quando eu estou guiando aqui, pode ser que somente te leve para um outro lugar, tá tudo bem. Você pode fazer várias vezes, porque vai estar gravado aqui. Vai ser bem pequeno, mas é uma forma de você já conseguir reconhecer o que tem aí nessa área que está te afetando. E é muito bacana. Eu estava lembrando aqui da visualização que eu fiz com você. E essa questão de se permitir realmente ali vivenciar, porque eu senti até no meu corpo, né? Eu lembro que eu falei pra você, eu senti fisicamente aquilo que eu estava vendo na visualização, eu estava sentindo no meu corpo. Então foi muito, muito impactante. Eu acho que as pessoas entenderem o quanto que eu acho que ficou muito banalizado muitas coisas, né? Então quando se fala de terapia, quando se fala de psicólogo, quando se fala qualquer algo nesse sentido, as pessoas, muitas pessoas olham com um olhar ainda ruim, né? Acham que, eu não preciso disso, isso é pra louco, isso é pra ter esse preconceito ainda, né? Eu não preciso disso. O que você traz hoje como terapeuta para essas pessoas, né? Eu acredito que você já encontrou várias pessoas nesse sentido. Eu acredito que o processo é único para cada pessoa, mas como que eu vou dizer dessa parte terapêutica para alguém que está iniciando? É que o meu processo, como eu falei, foi algo que quando eu tive a dor ali, foi um impacto muito grande. Então, muitas pessoas vêm só pelo impacto. Eu acredito que é muito bom a gente vir pelo amor. Então, quando nós temos filhos, por exemplo, eu hoje Sim. tenho a Sofia e o Diego, que são meus filhos, isso impactou muito eu querer esse lugar de cura. Porque a maioria das pessoas realmente elas não querem, tá tudo bem não querer, eu entendo esse processo. Mas eu acredito que quando ela foca nessa parte de amor, quando ela foca nessa parte de família, ou quando começa a surgir ali sintomas de que aquilo não está sendo bom para a vida da pessoa, é o momento que ela tem aquela viradinha de chave que ela busca. Eu, como terapeuta, eu vivi todo o processo, então eu sei que é difícil começar. Mas eu sei também o quanto hoje minha vida ela é totalmente leve e diferente. Quanto isso refletiu nos meus filhos. A minha filha hoje me abraça. Eu não conseguia receber carinho, abraço dos meus filhos antes. Então, são pequenas coisas que eu sei que impactam e que eu acredito que como terapeuta, mas mais como mulher, como ser humano, eu acredito que quando você está nesse processo, quando você está buscando em Deus, você precisa olhar para a paternidade. E muitas pessoas, como a gente falou, essa questão você falou de Deus, muitas pessoas, elas não conseguem, às vezes, nem orar mais, né? Elas não conseguem orar, elas não conseguem falar, elas não conseguem se relacionar com Deus como pai, né? A gente trouxe isso aqui. E enxergar isso, esse papel de filha, né? Essa posição, na verdade, de filha, faz toda a diferença, né, Elaine? Eu queria que você trouxesse mais um pouquinho sobre isso, sobre a posição de filha.
O que é que isso trouxe de impacto para você, nos seus resultados? Nos meus resultados, em tudo foi um desastre. A parte de relacionamento, como eu falei, eu acabei indo para um divórcio, porque eu não conseguia me posicionar como mulher. Porque, biologicamente, a mulher ela precisa de relaxar, de ser cuidada, de ser amada, ser protegida. Mas se eu não tinha vivenciado aquilo, como que eu deixaria o meu marido fazer isso? Como eu deixaria alguém entregar essa proteção para mim? Então, eu não conseguia fazer isso dentro do relacionamento. Como mãe, eu não conseguia também acolher os meus filhos da forma que precisava, porque eu não tinha essa referência de maternidade. E um ponto legal de falar que é sobre pai e paternidade, mãe e maternidade, que era um vazio que eu tinha, né? O pai é aquele que gera, mas paternidade ela é uma função. Então, uma pessoa que ela aprende a proteger, cuidar, passa por esse processo, às vezes ela nem tem filho, mas ela tem paternidade sobre alguém. E às vezes a pessoa é mãe, né? Ela tem um filho, mas ela não desenvolveu a maternidade. Então, mãe é sobre gerar, pai é sobre gerar, né? Algo que vem de você. E paternidade e maternidade já não. Então, hoje, por mais que eu tive algumas ausências paternas, hoje eu tenho paternidade, tanto a de Deus como de pessoas que surgiram no meu caminho. Então, isso é um ponto, porque parece que a gente não consegue ter essa posição de filha, porque a gente não tem essa paternidade e a maternidade. Primeiro que Deus, né, ele é perfeito, ele já é uma família, Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então, ele já é a nossa família. Então, nunca seremos abandonados. E filhos são herança do Senhor. Então, quando a gente se sente abandonado, quando um pai deixa um filho, ele entregou de volta para Deus essa criança. Que foi o que meus pais fizeram, né? Eles deixaram, de alguma forma, que Deus cuidasse de mim. E se eu sou hoje a mulher que eu sou, é graças a isso. Muito, muito importante isso. A gente vai aqui para o comercial e quando a gente voltar, a gente vai fazer esse processo de visualização. E eu tenho certeza que vai ser transformador. Se você ainda não está em um ambiente que você possa fazer, se você ainda pode ir para esse ambiente, vá. Se você não pode, fica tranquilo, faz como você consegue aqui, porque vai ficar gravado, você vai olhar novamente. Mas vamos para o comercial e a gente já volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. D3 Mais TV é a TV de toda a sua família. A gente está aqui de volta. Curta, comenta e compartilha aqui nesse vídeo. A gente vai fazer um processo de visualização aqui. A gente vai fazer um processo inicial. Inclusive, quando a Elaine terminar aqui, quando a gente terminar todo o programa, você vai lá no Instagram da Elaine, que ela vai passar, e a gente vai dizer para você uma chave que você vai colocar lá, que você vai conseguir ter acesso a um outro processo mais longo dessa visualização. Mas agora eu vou deixar aqui com a Elaine e vocês vão fazer esse processo de visualização agora. Vou passar umas instruções bem básicas. Primeiro, palma da mão para cima, pode ser na sua perna, se você estiver sentado ou deitado. A maioria eu peço para deitar, né, que eu acho que fica mais confortável. Porque se dá um comando para o seu cérebro ficar em segurança. Não tem certo ou errado, pode ser que você não consiga ver seu pai ou sua mãe, às vezes você está com um bloqueio muito grande de cara nesse momento, às vezes você vai ver só a sombra do rosto, tá tudo bem, porque quanto mais você vai fazendo, como vai estar gravado, mais isso vai te desbloqueando e você vai trazendo coisas. Esse processo é só para você reconhecer a dor, então é um processo bem pequeno, mas que vocês podem dar continuidade depois enviando lá no direct, tá bom? Então, vou pedir para que vocês sentem tranquilamente. Feche os olhos de vocês. Inspirem, respirem. Inspirem, respirem. Faça esse processo 5 vezes. Não tenha pressa, vai deixando o seu corpo relaxar. A sua mente já entende que você está em segurança. E agora você vai deixar a sua mente te levar para um lugar seguro. Pode ser uma casa da infância, pode ser um lugar que você goste muito, um lugar onde você tinha seus pais junto, um lugar que te emeta proteção, cuidado. Você vai começar a observar o que tem nesse lugar, como que você se sente. Você vai se visualizar pequeno, criança. Começa a observar como que você aparece na cena. A sua roupa, como você se sente, o que passa pela sua cabeça. Se o seu corpo estiver
pesado ou você estiver sentindo muito, você pode inspirar e expirar, que você vai relaxando. E agora você vai trazer o seu pai para essa cena. Se o pai está vivo, você vai trazer, mas se ele estiver também já falecido, você pode trazer tranquilamente para a cena. Olhe bem nos olhos dele, inspire e respira. E você vai começar a falar tudo aquilo que você sente, se é raiva, tristeza, mágoa, ou se é algo positivo também. Você vai começar a trazer para o seu pai, sem medo do que você tem a dizer a ele, sem medo de se sentir rebelde ou se sentir uma criança irada. Você vai trazer tudo de forma reconhecendo o que você sente, como que você sentiu na sua infância em relação a essa paternidade. Não tenha pressa. Você vai trazer cada dor, cada mágoa. Inspire e respira. E sem pressa, depois que você for trazendo cada uma dessas coisas, você vai colocar ou numa mesa ou no chão. Vai tirando isso de cima de você. Seja tirando uma mochila, seja tirando pesos de cima de você. O que a sua mente trouxer, você vai começar a tirar de cima de você. E você vai começar também a agradecer essa paternidade. Entender que por mais que exista uma ausência, um abandono, ou uma mágoa, ou qualquer coisa que você receba e que apareça dentro dessa visualização, você sabe que você pode seguir sem essa ausência, que você pode perdoar, que você pode tirar isso tudo de você e sair daqui livre. Inspire e respira. Começa a trazer palavras que um dia você ouviu, palavras positivas sobre paternidade. Ou sobre como você enxerga Deus dentro dessa paternidade. Inspire e respira. Sem pressa, sem medo. Lembrando que esse processo você vai poder repetir quantas vezes você quiser. Deixa chorar, que esse choro não é um choro de agora, é um choro da infância. E você também pode acolher a sua criança. Inspire e respira. Agora você vai começar a deixar esses pesos, começar a se sentir aliviado, sabendo que tudo isso você está deixando para trás e reconhecendo que você quer viver um tempo de perdão, um novo tempo, posicionado como filho, filha. Inspire e respira. E sem pressa você pode ir voltando. Inspire e respira. Lembrando que tudo que você não quiser carregar mais dessa cena, você pode deixar. E agora você pode retornar. Muito obrigada, Elaine. Gente, você fez a visualização? Quem fez, comenta aqui no chat como foi esse processo para você, né? Ainda que seja um processo, como a Elaine falou, né? Ainda que você tenha chorado, traga isso aqui, comenta, né, como foi impactante, como foi transformador para você. Deixa aqui nos comentários pra gente, que isso vai ser muito bom, poder entender como foi esse processo para você. E como a gente falou, esse processo aqui é só o início, é uma introdução a essa visualização. A Elaine está dando de bônus aqui para nosso público, uma visualização, um processo mais longo aqui. Você vai colocar lá no direct da Elaine, elaine.tosh, resultados, né? elaine.tosh, T-O-R-C-H, resultados. Você vai colocar lá a palavra no direct dela, visualização TV. Você vai colocar visualização TV no direct dela. Se tiver dificuldade de encontrar o dela, pode mandar no meu também, que eu encaminho para ela também, essas pessoas, eu vou passando o Instagram para vocês. Não é esse aqui, é esse Instagram. Mas não deixa de vivenciar esse processo aí, a continuidade, né? Então a gente vai para um breve comercial aqui, a gente já volta. Fica aí e já a gente já volta.
Estamos de volta aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, compartilha e comenta esse vídeo aqui. A gente vai voltar aqui com a Elaine. Elaine, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, quais são os benefícios da visualização, né? Tem gente que pela primeira vez fez uma visualização, não sabia exatamente o que era isso, talvez ficou até estranhando, mas fala os benefícios, né? Uma visualização, às vezes, ela equivale a 2, 3 anos de uma terapia. A pessoa, às vezes, fica muito na fala, mas a fala é importante, mas ela é mais focada em desabafo. Quando a gente trata a visualização, ela trata já do inconsciente. Então, pensa que 95% dos nossos comportamentos é no inconsciente. Então, muita coisa que você faz, que o povo em casa também faz, ele nem sabe por que tem aquele comportamento, por que acredita, tem crenças em relação à paternidade. E aí, quando vai e faz um reprocessamento, a pessoa tem um clique, né? E é muito importante. Eu falo que a visualização hoje, para mim, foi um processo muito mais rápido para eu conseguir eu mesma ter a dignidade. Eu falo que é você ter a dignidade de você mesma, enfrentar seus problemas, porque muitas vezes quando a gente está conversando, às vezes numa conversa com amigos ou com pessoas, eles querem dar o melhor pra gente, mas eles também têm a história deles, e aí pode dar um conselho que pode atrapalhar a minha história, ou pode atrapalhar a sua história. Então eu acredito que a visualização é o melhor método para você se conhecer, para você ter o autoconhecimento de como você realmente se sente. Muitas vezes chegaram para mim, mas eu nunca nem percebi que você tinha raiva. Eu falei, mas existe raiva dentro de mim. E eu, através das visualizações, eu fui vendo o quanto isso impactava a minha vida. E esse é o benefício. E o alívio imediato também, porque é muito gostoso quando você pode. Muitas pessoas também gostam da visualização para orar, gostam de ir um momento com Deus, é incrível. Usam também a visualização para, às vezes, ressignificar coisas, não só de coisas ruins, mas às vezes tem um desejo de estudar uma coisa diferente, tá com bloqueio e quer usar a visualização para isso. Então, é muito mais do que só olhar para traumas, é algo poderoso para transformar mesmo vidas, ter autoconhecimento. E para quem, como você falou, né, às vezes a pessoa quer vencer um bloqueio, né, que ela não está conseguindo para acessar o que ela deseja. E aí eu sempre gosto de falar, quando falo sobre isso, que é aquilo que a palavra fala, né? Como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então, às vezes, a pessoa não está conseguindo acessar algo, né, materialmente, né, como você falou, um estudo, alguma coisa, ela não está conseguindo chegar ali, mas quando ela começa a trazer essa visualização, ela começa já a dar comandos para a alma dela acessar aquele ambiente, né, acessar aquele lugar, e depois ela acontece. Eu já tive várias histórias com isso, assim, de enxergar algo antes de viver e depois eu viver, né. Então, isso é muito transformador. A gente vai agora aqui para o nosso comercial. Gente, já volta. Fica aqui com a gente. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Então é isso, né, Elaine? Como a gente estava falando, né? Estamos aqui de volta para continuar esse papo aqui. A gente estava falando sobre essa questão de acessar, né? Esse lugar que você ainda não tinha alcançado, né? E quando você faz isso, você dá acesso realmente à sua alma e o seu corpo, ele vai, por consequência, já ali, né? Vivenciar aquilo ali, aquilo que a sua alma já acessou, né? Exato. E se alguém aí de casa sentiu alguma coisa no corpo, ou ficou pesado, ou uma tristeza, respira, inspire, respira umas 5 vezes, palma da mão para cima, que aí se alivia. Porque, como eu falei, você acessou uma memória e tudo que você sentiu lá, de alguma forma, você carregou no seu corpo até hoje. Então, quando você acessa, você sente. Então, pode respirar, que isso já vai a pessoa ficar bem. É muito incrível essa parte de visualização. Foi algo que eu vivi, eu falei, primeiro com Deus, fui criando habilidade, mas também dentro das formações que eu fui fazendo ao longo desse tempo. Mas o principal, como eu falei, é esse autoconhecimento. Eu gosto de ensinar também a pessoa a aprender a fazer a visualização nela mesma, porque às vezes você está num momento de nervoso e você nem sabe por que você está nervoso, você teve um gatilho. Quando você consegue identificar esse gatilho fechando seus olhos, buscando a memória, nossa, é muito bom, é muito maravilhoso. Porque aí o que você ficaria às vezes uma semana remoendo aquilo, você em 15, 20 minutos você resolveu aquilo, porque você consegue identificar qual é o real problema. Muito bacana isso, né? Porque muitas pessoas, a maioria, né?
Porque o autoconhecimento, ele foi banalizado também, foi um outro tema que foi banalizado, né? As pessoas banalizaram muito essa questão do autoconhecimento e muitas pessoas têm esse preconceito, né? Do autoconhecimento, pode falar. Um exemplo bíblico, né, disso também, a gente vê quando Jesus ele volta para Pedro, que negou ele 3 vezes, naquele momento ele volta ali para a fogueira, tá com um peixinho lá, e ele tem que falar que ama ele 3 vezes. Então, esse ressignificar é algo que na Bíblia tem em várias áreas. Então, eu acho muito bacana. Exatamente, né? O Pedro, ele viveu um processo de novo, aquele cenário para se lembrar do momento, né? Ressignificar, tirar aquela dor dele, né? Ressignificar aquela dor para um momento realmente que ele se encontrava com o olhar de Jesus dizendo, tipo, te dou uma nova oportunidade, né? Você pode ir, vai lá que nada Jesus mudou, é especialista nisso, né? né? Exatamente, que nada mudou. Isso é muito bacana, essa história. Eu gosto muito dessa história de Pedro. Eu acho transformador, realmente, esse processo de visualização ali na Bíblia também a gente vê. Então, a gente percebe que não é uma coisa de hoje, né? Então, se o mestre dos mestres, né, que é Jesus Cristo, ensinou, deixou ali coisas que a gente pode realmente utilizar na nossa vida, né? Por que não utilizar? A visualização, ela quebra padrões familiares também. Eu vi muita transformação dentro da minha família através da visualização. Porque quando você identifica o que seu pai tinha, você identifica às vezes o que ele recebeu também do seu avô, da sua avó. E isso, querendo ou não, você vai quebrando padrões. Elaine, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né? Para essas pessoas, olhando ali para a câmera, para pessoas que não perdoaram os pais, né? Que não perdoaram aquilo que viveram, não perdoaram os processos que foram de abandono ou até abandono presente, como a gente falou também, às vezes o pai está dentro de casa, mas ele abandonou no dia a dia, né, as situações, vamos dizer assim. Eu queria que você deixasse ali uma mensagem naquela câmera ali para as pessoas. Claro. Primeiro que vocês não estão sozinhos. Tem um Deus que ele tem essa paternidade. E a importância, né, de quando a gente entende que por mais que às vezes não teve um pai, essa paternidade ela vai existir na sua vida, através de pessoas que vão passar pelo seu caminho, pela paternidade de Deus. E você também pode viver essa paternidade com a sua família, com os filhos que você vai gerar. E mais do que isso, respeite seu processo, tenha amor por cada área que você sofreu, reconheça realmente esse lugar. Por mais que hoje a gente fale, mas eu não quero ir para um lugar de vitimismo, eu tenho que fazer acontecer e chegar. Isso não vai acontecer tão bem se você não reconhecer que doeu em você, que você é um ser humano e que você tem áreas que você precisa trabalhar, você precisa desenvolver. O ser humano, ele nasceu para se desenvolver, amadurecer. E que essa paternidade de Deus, ela esteja aí na vida de vocês. Vocês não foram abandonados. Quando um pai, ele deixa um filho, ele entrega de volta para Deus. E Deus, ele está aí cuidando de vocês. Elaine, agora eu queria que você deixasse uma outra mensagem para um outro tipo de público. Agora eu queria que você falasse para quem não tem mais o pai vivo, né? O pai já faleceu e a pessoa, ela tem essa mágoa ali dentro, ou essa dor, né, de não ter vivido esse processo ali de ressignificação em um período em que o pai ainda estava vivo. Eu queria que você falasse ali para esse pessoal como é que eles podem fazer, né? O que eles podem fazer. O processo é muito parecido, né? Na questão de visualização é muito parecido, é igual. Porque a pessoa que ela morreu, ela é um ser eterno. Então, seu pai, de alguma forma, ele é eterno. Ele está eternizado através do seu sangue, do DNA, através de comportamentos que está acompanhando a família. Então, não tem como, desligou isso. Isso existe. Então, por mais que você não perdoe e fale, mas ele já morreu e agora já basta. Não, você precisa trabalhar, porque é uma unidade, você tem um vínculo com ele ali. Ele é eterno e você também é um ser humano eterno. Então, precisa, sim, passar por esse processo, olhar para essa área, por mais que ele já faleceu. Elaine, muitas pessoas viveram isso e a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas, elas acabam replicando isso para a família dela, né? Então, as pessoas têm filhos e continuam sendo essa réplica, né? Do pai que recebeu, aquilo que recebeu do pai. Como é que a pessoa quebra esse ciclo? Como é que ela vive e inaugura uma nova história para a família dela, aquilo que ela está nascendo ali agora dela, né? Os filhos estão sendo gerados dela. Colocando um novo significado. Primeiro você trabalha emocional, porque eu sei que eu também sou cristã, então sei dessa parte espiritual, a importância disso, todas as coisas são espirituais, mas espiritualidade não é mágica, então as emoções elas precisam ser trabalhadas. Então, quando a pessoa ela chega num processo, muitas vezes ela espiritualizou esse processo e ela precisa trabalhar o emocional, porque o emocional, a ordem é um pouquinho diferente do espiritual. Começa eu, a minha família e Deus, ou seja, a forma que eu me vejo, que eu vejo a minha família vai refletir como eu vivo
vivo com Deus. Então, preciso fazer essa ordem inversa, ou seja, cuidar do meu emocional. Cuidar desse inconsciente, entender o que realmente tem ali de informação. Exatamente. Esse assunto ele é muito importante, né, Elaine? Até porque você falou da questão espiritual, né? Nós somos feitos, né, de corpo, alma e espírito. Então, você deu a ênfase ali de que a gente precisa também cuidar da nossa alma. Né? Essa parte está ali na alma e a gente precisa ter esse olhar para a nossa alma. Inclusive, eu e a Elaine e a Glei, a gente tem um livro, né, que é Movimento Três Esferas, e a gente fala do corpo, da alma e do espírito, e a gente traz isso dentro do casamento, né? E isso é para todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ter esse olhar dessas 3 áreas, dessas 3 esferas que a gente compõe. Então, eu quero aqui agradecer a sua presença, agradecer por você ter trazido, né, a sua história, que eu sei que é tão impactante e que você superou realmente, né, e vive tantos impactos hoje positivos dessa ressignificação. Quero te agradecer pela sua presença. Quero deixar aqui as minhas redes sociais para que você possa lá também me seguir, você que ainda não segue, @VerusaAnjos. Se você ainda não segue a D3 Mais TV também, segue a D3 Mais TV. Eu quero agradecer vocês que estão aqui. A Elaine vai agradecer também, vai encerrar aqui a participação dela. Mas eu quero trazer para vocês que você fez a visualização, vai lá na rede social da Elaine, deixa a palavra no direct dela, Visualização TV, que ela vai passar os comandos para que você possa, né, ter um tempo maior desse processo, um áudio, algo, a Elaine vai bolar aqui para a gente, para que você possa fazer isso com mais qualidade ainda. E se você fez a visualização aqui e precisa realmente fazer novamente, faça como a Elaine falou, faça quantas vezes for necessário. O vídeo está disponível, vai ficar esse link aí disponível. Você pode fazer novamente. Elaine. Quero agradecer a presença de todos, o tempo de vocês aqui, que isso edifique a vida de vocês e que vocês possam viver essa paternidade que Deus tem para vocês. Qualquer coisa, só me chamar lá no direct, eu vou ter sim um áudio para vocês, para dar sequência nessa parte, finalizar essa visualização. Gente, na próxima semana, estamos aqui, sexta-feira, às 16 horas, para mais um programa, assim, que vai ser espetacular. Eu só posso dizer que vai ser algo maravilhoso, que vai contribuir muito na sua vida também e que vai realmente aí fazer com que você olhe para coisas da sua vida que você nunca imaginou olhar dessa forma. Eu só posso te adiantar isso. Então, esteja aqui às 16 horas, na sexta-feira, eu espero você aqui nesse programa. Toda sexta-feira a gente tem esse encontro, já marca aí na sua agenda, hein? Já marca na sua agenda que sexta-feira a gente está aqui. E eu espero vocês. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente está aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a sua família. E eu espero você na próxima semana. Um grande abraço. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.